Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo módulo da trilha do engajamento total. No módulo anterior, você aprendeu a importância do líder trazer o conceito da neurociência como uma ferramenta que é um divisor de águas na sua forma de gerenciar as pessoas, para poder destravar o potencial e a performance delas, alavancar todo o desenvolvimento e perspectivas de ação, tornando as equipes autogerenciáveis e automotivadas. E agora no módulo 2 você vai aprender a importância de você, líder, abrir os ouvidos ao potencial. E abrir os ouvidos não é só ouvir ou só escutar, é você entender o que está implícito, o que está nas entrelinhas. Então agora prepare-se, o papel e caneta de sempre para você poder anotar tudo os seus insights, os seus aprendizados, ok? Vamos lá? Muito bem. Então, recapitulando, o que você vai aprender? A importância de você separar, ouvir de escutar. A gente vai aprender uma nova forma de escutar o potencial, trazendo o que nós chamamos de a clareza da distância. E o que significa você ter uma comunicação SEG? É uma sigla que vai tornar a sua habilidade de escutar bem diferente do que você aprendeu nas suas escolas de liderança por aí. Muito bem. E a primeira aula do módulo 1 fala sobre você desenvolver essa nova forma de escutar. Sabrina, o que significa essa nova forma de escutar? Significa que geralmente as pessoas só ouvem aquilo que elas querem ouvir. E algumas pesquisas identificam que realmente só ouvimos aquilo que está no nosso repositório de memórias, naquilo que está no nosso filtro e na nossa intenção de escutar. E quando nós escutamos as outras pessoas, normalmente você escuta para comprovar ideias pré-concebidas, coisas que você já pensava. E isso não ajuda muito. Por quê? Você escuta parte do tempo. A outra parte do tempo você está muito ocupado em interpretar, em julgar, em avaliar, em ter perspectivas e pontos de vista, tentando parecer ou inteligente, ou então quando você se perde no seu próprio discurso interno e aí você já se desconectou da pessoa, você não consegue entender o que ela está querendo te comunicar ou que ela nem sabe que está querendo te comunicar, mas que está nas entrelinhas. Então, se você tem alguma dificuldade com a escutativa, eu recomendo fortemente que você assista a nossa aula sobre sabotadores da escuta. Eu vou deixar o link nessa aula aqui, você dá um pause nesse vídeo agora, assiste essa aula e depois você volta aqui para entender do que nós estamos falando, ok? E para conduzir um melhor desempenho, meus queridos, você precisa aprender a ouvir melhor as pessoas e partindo da intenção, da certeza, do pressuposto de que ela tem dentro dela todos os recursos de que ela precisa para resolver aquela situação. Isso é um problema para os líderes. Os líderes muitas vezes se acham onipresentes, se acham oniscientes, se acham até onipotentes. Então, se o meu liderado não tiver a minha orientação, ele não vai conseguir performar. Ele tem o potencial, ela tem o potencial para fazer as coisas acontecerem e você precisa partir desse pressuposto. E como que a gente destrava isso? Através da ferramenta principal dessa trilha, que é a arte da perguntatória, tá? Então, você aprender a fazer perguntas poderosas que vão ajudar a pessoa a pensar melhor, a ver as coisas com mais clareza e entender o que é útil e o que é interessante. O que é interessante nem sempre é útil, então você precisa ajudá-la a focar a sua atenção naquilo que realmente importa. Legal, Sabrina, muito bonito isso na teoria, mas e na prática? Que tipo de pergunta que eu posso fazer para destravar isso ou para conseguir ouvir o potencial do meu liderado, da minha liderada? Vamos entender um pouquinho? Aqui nós temos uns exemplos. Ó, olha a cola, hein, gente? Estamos entregando de bandeja para vocês uns exemplos que vão fazer a diferença na sua forma de ouvir. Qual é a melhor forma de ajudá-lo a pensar sobre isso? Reflete um pouquinho. O que essa pergunta vai trazer para o seu liderado? Nossa, a melhor forma de pensar sobre isso, eu nem sei se eu estou pensando sobre isso da melhor forma que eu posso. O que você aprendeu até agora com essa situação? Então veja que eu não pergunto para ele o que deu errado, eu pergunto para ele, mediante isso tudo que você está me trazendo, o que você aprendeu até agora sobre essa situação?
E aí eu já dou assim uma influenciada de maneira positiva quando eu trago a seguinte pergunta: quais são as infinitas possibilidades de fazer isso acontecer? Quando eu digo que tem infinitas possibilidades, perceba que eu não abro margem para ele dizer assim, ai, não tem luz no fim do túnel, essa questão não tem salvação. Ele já começa a destravar uma intenção, uma autossugestão de que sim, eu tenho caminhos e eu posso explorá-los infinitamente. Outra pergunta interessante, você tem ideia do que deseja fazer? Porque às vezes a pessoa ela tem uma ideia, mas ela fica tão preocupada com o que pode dar errado que ela fala, não, eu vou abandonar essa ideia e às vezes é a melhor solução. Então o objetivo aqui é abrir a perspectiva para ouvir o potencial. Deseja explorar mais isso comigo? Então quando ela chega num ponto, numa ideia que ela gostaria de fazer, numa possibilidade que ela acha que é a melhor, você já tem a resposta, mas continua conduzindo essa pessoa na pergunta, na conversa. Você quer explorar isso um pouco mais comigo? É claro que ela quer, mas isso vai liberando energia para que ela possa ser conduzida nessa trilha do insight, tá? Você tem clareza sobre todos os pontos dessa questão? Porque às vezes, pessoal, as melhores decisões não são tomadas porque você não tem clareza, especialmente quando você tem outras partes envolvidas. Então, ao invés de pressupor, será que não era melhor você ter a clareza real e objetiva da questão? Bom, aqui estão alguns exemplos para você se inspirar. A minha dica, de verdade, pega esse repositório e adapte para a sua linguagem, para o seu vocabulário, a sua forma de dizer. Às vezes as palavras não soam muito bem aos ouvidos, mas você já tem todo um repertório para poder se comunicar com a sua equipe. Então use isso como um diferencial para tocar aonde precisa. Gostaram? Então se preparem que na aula 2 a Leila vai falar um pouquinho sobre a clareza da distância. Até a próxima!